Olá, queridos! Estamos de volta para dar início a mais uma minissérie. 3 dias com Sofonias retratando o dia do Senhor. Você está no canal Bendito, o canal que traz um conteúdo inédito no YouTube. Este é o 36º livro da Bíblia, disponível capítulo por capítulo, como parte de uma jornada que milhares de cristãos estão fazendo juntos até o Apocalipse. Junte-se a nós! Se você quer entender melhor a palavra de Deus, você está no canal certo. Afinal, este é o nosso canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos. Vamos começar então? Pegue sua Bíblia e vamos ao primeiro capítulo da nossa minissérie. Os 12 livros dos profetas menores geralmente são divididos em dois grupos, pré-exílicos e pós-exílicos. Os primeiros 9 profetas são pré-exílicos, ou seja, seus livros foram escritos antes da conquista de Jerusalém e o exílio de Judá pelos babilônios, embora Joel e Obadias tenham data incerta. Os últimos 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, são pós-exílicos, ou seja, seus livros foram escritos durante e após o retorno de Israel da Babilônia para a Terra Prometida. Sofonias é o último dos profetas pré-exílicos e pode-se dizer que ele resume as mensagens dos 8 profetas anteriores. Para alguns estudiosos, Sofonias parece pouco original, porque dita as palavras e ideias de muitos dos profetas anteriores a ele. Mas, se Deus permitiu que seus escritos fossem considerados inspirados pelo Espírito Santo, certamente tem um propósito para isso. O primeiro versículo de Sofonias o diferencia da maioria dos outros profetas, porque nos dá informações tanto da sua época quanto da sua linhagem. Sofonias era um profeta de linhagem real, descendente do piedoso rei Ezequias. Ele provavelmente nasceu durante o reinado do perverso Manassés, que reinou durante 55 anos e que levou o povo de Judá para o caminho da idolatria. Manassés foi sucedido por seu filho Amon, que reinou apenas 2 anos e foi assassinado. Quem assumiu o trono, então, foi seu filho Josias. Josias era um jovem rei piedoso que, apesar de ter herdado uma nação corrupta e idólatra, trouxe um grande reavivamento à nação de Judá. O livro de Sofonias provavelmente foi escrito nos anos anteriores ao reavivamento promovido por Josias, e Deus certamente usou esta profecia como parte do processo de reavivamento. Como Sofonias prediz a destruição de Nínive, que aconteceu em 612 a.C., deduzimos que sua profecia foi proferida nos primeiros 18 anos do reinado de Josias. Sofonias foi direto ao ponto ao entregar a mensagem sobre o dia do Senhor que se aproximava. O termo Dia do Senhor, usado mais de 25 vezes na Bíblia, é um conceito bíblico que devemos levar a sério. Não se refere necessariamente a um dia específico, mas sim ao tempo determinado por Deus para o julgamento dos pecadores. Assim como foi na época dos profetas, o dia do Senhor acontecerá em um futuro próximo, com tribulações sobre a terra, julgamento das nações e o estabelecimento do reinado de Jesus Cristo, o Messias. Ainda hoje, Deus continua advertindo a humanidade, dia após dia, de que o julgamento está a caminho e é imprudente não estar preparado. Sofonias apresenta 3 retratos claros do dia do Senhor. O primeiro retrato é de uma grande inundação de proporções universais. Aqui temos uma hipérbole profética, ou seja, o uso intencional de exagero para ressaltar a gravidade dos pecados do povo e a intensidade do castigo que ele merecia. Seria uma devastação total de toda a criação, lembrando o que aconteceu nos dias de Noé. Deus fez questão de citar a nação de Judá e os moradores de Jerusalém, sua capital, para que eles não pensassem que ficariam de fora do julgamento. Ao que parece, tanto a liderança quanto o povo estavam envolvidos no pecado de adoração aos deuses pagãos.
O profeta cita dois dos falsos deuses que haviam tomado o coração do povo: Baal, o deus da fertilidade, da chuva e das tempestades, e Milcom, ou Moloque, o terrível deus dos amonitas. O segundo retrato do Dia do Senhor é o de um grande sacrifício. Uma vez que o povo estava acostumado a participar de sacrifícios públicos, todos conheciam bem essa imagem. Acontece que esse sacrifício era diferente, pois o próprio Deus era quem o estava conduzindo. Seus convidados eram os babilônios e o sacrifício a ser oferecido era o povo de Judá. Não é de se admirar que o profeta tenha pedido silêncio enquanto ele descrevia aquela terrível cena do julgamento divino. Deus se dirigiu à realeza de Judá de uma forma que eles não estavam acostumados a ouvir. Deus os castigaria por terem abandonado sua palavra e colocado sua confiança nas riquezas. Além disso, esses nobres adotaram as vestimentas, os costumes e os vícios dos povos de outras nações. O profeta descreveu a destruição que viria sobre Jerusalém, incluindo Mactés, a região comercial da cidade, onde ocorriam muitas transações econômicas corruptas. Os babilônios realizariam uma espécie de operação pente fino por toda a cidade de Jerusalém e não deixariam ninguém escapar. Entre o povo judeu, havia um grupo que hoje nós chamaríamos de deístas, que eram aqueles que pensavam que Deus não estava interessado nos assuntos deste mundo e que, portanto, ele não fazia nem mal nem bem. Mas eles estavam tragicamente enganados. Seus bens seriam saqueados e suas casas seriam destruídas. O terceiro retrato que o profeta apresenta do Dia do Senhor é de uma grande batalha. A descrição é vívida, uma cena terrível de destruição e carnificina, tudo porque a nação se recusou a se submeter à palavra do Senhor. O fogo do zelo de Deus consumiria tudo, ninguém escaparia, nem mesmo os ricos teriam como resgatar as suas vidas, e os babilônios tomariam deles as riquezas que eram fruto da sua desonestidade. Lembre-se de que este aviso do Senhor, através de Sofonias, foi dado durante o reinado de Josias. Deus avisou o rei e a todo o povo sobre o que aconteceria se eles não se arrependessem e buscassem ao Senhor. E como Deus é rico em bondade e misericórdia, ele queria dar uma oportunidade de arrependimento aos ouvintes do profeta Sofonias. E é sobre isso que nós falaremos no nosso encontro de amanhã, aqui no canal Bendito. Até lá!